É isso aí. Quero desejar a todos, né, um ótimo dia. Estamos aqui na nossa gravação do vídeo aula, né, dando continuidade ao nosso curso, né, e nosso módulo de angelologia. Nós louvamos a Deus pela oportunidade. Já concluímos o capítulo de primeiro, agora daremos início ao capítulo de número 2. Como a gente já deixou claro, às sextas-feiras nós teremos a aula oficial, né, onde estaremos todos juntos, unidos, e para dar velocidade, recuperar o tempo que a gente perdeu aí por várias situações, nós então decidimos fazer esses vídeos aulas, né, e já enviamos um e agora estaremos enviando o outro. E na próxima sexta-feira teremos a nossa aula de teologia normal. Por isso, a importância de vocês estarem, né, se programando para poder ver as aulas. Senão, vai ficar faltando matéria do mesmo jeito. Pois bem, capítulo de número 2, princípios bíblicos da hermenêutica e da angelologia. Tratar essa questão de suma importância, né? Falar justamente sobre essa questão que a gente vê, né, nos dias de hoje. Entender a questão da interpretação de texto é muito importante para que a gente possa ter uma noção exata, né, daquilo que é, daquilo que não é, enfim, e diminuirmos as nossa, como dizer, a nossa margem de erro. Isso, a nossa margem de erro. Está um pouquinho difícil de falar, viu? Então, nesse capítulo, nós vamos é, é, ver algumas questões importantes, né? Nós vamos dedicar a estudar e fixar as regras da interpretação bíblica, né, aplicadas diretamente no campo da angelologia. Ciência que estuda essas regras é chamada de hermenêutica, é uma palavra que vem do grego, né? Hermeneu, e significa traduzir, explicar ou interpretar com clareza. Quando decidimos investigar o mundo espiritual invisível, nós nos deparamos, né, com textos, primeiro, difíceis, visões proféticas complexas, poesias e linguagens cheias de símbolos, simbologias e figuras, né, no texto sagrado. Aqui é um grande perigo. Se nós não tivermos ferramentas de interpretação muito seguras e bem testadas, corremos riscos de inventar heresias, criar doutrinas falsas ou distorcer o que Deus quis ensinar. Aqui a gente vai ver a importância. Nós não iremos nos deter nas questões da hermenêutica, da doutrina, né, ou do módulo de hermenêutica, porque isso a gente vai ter mais para frente. Mas é importante a gente dar uma introdução e mostrar a importância desses princípios bíblicos e hermenêuticos da angelologia, porque os textos bíblicos, muitas vezes, que nós nos deparamos quando tratamos desta questão da angelologia, são textos difíceis de interpretação, são visões proféticas complexas, poesias e linguagens cheias de símbolos, simbolismos e figuras, né, no texto sagrado. Aí, se a gente não souber, né, utilizar as ferramentas corretas de interpretação, muito seguras, né, e bem testadas, corremos sim um risco de inventar heresias. E é o que mais se inventa hoje, são heresias. Criar falsas doutrinas. Está cheio de gente criando falsas doutrinas.
né? E distorcer o que Deus ele quis ensinar. Então, a gente olhando essa questão, a gente vai ver que houve essa, vamos dizer assim, é, essa questão da importância de retratar a questão da hermenêutica, né? Nessa doutrina, né? Nesse módulo de angelologia, né? Por essa razão, ao longo desse capítulo, estudaremos a fundo a autoridade máxima e final das Escrituras e aprenderemos os critérios exatos para diferenciar o quê? O que deve ser lido de forma literal daquilo que é simbólico nos relatos sobre os anjos. Também compreenderemos como Deus escolheu revelar a doutrina dos seres espirituais aos poucos. Não foi de uma vez, foram aos poucos, de forma crescente, ao longo das eras. O princípio da revelação progressiva é o que a gente chama na teologia. É o princípio da revelação progressiva. Deus, ele não revelou tudo de uma vez. Ele foi revelando aos poucos, ao longo, de forma crescente, ao longo das eras, né? Aí a gente vai ver que houve um estabelecimento, né, nos limites necessários para nossa mente. Entendemos que o silêncio da Bíblia é uma barreira não de omissão, mas de proteção, que que não nos dá o direito, vamos dizer desse jeito, de pular isto. Esse capítulo ele vai funcionar como uma bússola e escudo ao estudante, garantindo que a nossa caminhada teológica seja pautada na verdade viva e livre das artimanhas, né, da especulação humana. A gente vai ver como é importante compreender, né, o erro de muitos intérpretes ao lidar com as poesias e símbolos transformar fatos literais em alegóricos, né? Em subjetividade, né? Ou vice-versa, transformar aquilo que não é literal, né? Em fatos de ordenância e cumprimento. Não, porque é assim, porque na Bíblia está. Quando o texto diz, por exemplo, que os anjos são seres ministradores, está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, isso é uma realidade literal sobre a natureza deles. Tá? Mas quando a Bíblia fala das asas dos querubins, né, dos serafins revestidos de glória, muitas vezes descreve realidades espirituais, usando o quê? Limitação da linguagem humana. Existe uma regra que é a regra que permeia, né, o estudo bíblico, né, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E o símbolo nunca vai anular a realidade, né, do ser espiritual. A hermenêutica nos ensina a olhar o gênero literário do texto. Não podemos interpretar, por exemplo, os anjos no livro do Apocalipse, né? É um gênero apocalíptico, uma linguagem altamente simbólica, com taças, com trombetas, seres viventes cheios de olhos, da mesma forma que interpretamos os anjos nos livros, por exemplo, dos Atos dos Apóstolos. É um gênero que é histórico, está contando a história da igreja primitiva, dos apóstolos, né, onde o anjo ele entra, por exemplo, lá na cela de Pedro de forma literal e física. Então, entender o gênero literário impede o aluno de criar doutrinas confusas
baseadas em símbolos proféticos. Dei 2 exemplos. Quando a gente interpreta os anjos no livro do Apocalipse. Que linguagem que se usa, no livro do Apocalipse? Que gênero que é? É um gênero apocalíptico, altamente simbólico. Taças, a taça era a taça mesmo, a trombeta era a trombeta mesmo. Os seres viventes cheios de olhos, era isso mesmo? Então, de que forma eu posso interpretar isso de uma forma literal? Aí, quando a gente vai, por exemplo, para o livro dos Atos dos Apóstolos, que linguagem que se usa, que gênero que é? É um gênero histórico. Vai retratar justamente a história da igreja primitiva, dos apóstolos, onde quando o anjo entra lá na cela de Pedro, isso é uma forma literal e física. Então, é importante compreender que entender o gênero literário daquela referência bíblica impede o aluno de criar doutrinas confusas baseadas em símbolos proféticos. A gente vai analisar esse princípio da clareza das escrituras, que a gente chama de perspicuidade, contra o quê? A questão do ocultismo. Embora haja textos difíceis e complexos na Bíblia, e tem mesmo, é real. A Bíblia, ela não é um livro de mistérios ocultos ou um esoterismo que exige uma chave secreta para ser decifrado. O objetivo da hermenêutica bíblica é o quê? É trazer clareza e simplicidade. Deus revelou o mundo dos anjos. Para quê? Para nossa edificação e proteção. Não é para gerar curiosidade doentia ou adivinhações, como a gente vê as pessoas. Se uma interpretação sobre os anjos afasta a igreja da centralidade de Cristo, ou gera uma doutrina que não se repete no restante das escrituras, da Bíblia Sagrada, ela deve ser rejeitada imediatamente. Não tem nem conversa. Então, se a interpretação que se tem, aquele ensinamento sobre o anjo, vai afastar a igreja dessa centralidade de Cristo, a questão que nós utilizamos mesmo, o culto ser cristocêntrico, as coisas permeando em torno de Cristo como centro de todas as coisas. Então, quando esse estudo sobre o anjo afasta essa centralidade de Cristo, ou quando gera uma doutrina, um ensinamento que não se repete no restante das Escrituras. Por isso que uma base clara e objetiva dentro da teologia para tornar aquilo uma disciplina bíblica é a repetibilidade de versículos do assunto dentro da Bíblia Sagrada em si, seja do Antigo ou Novo Testamento. É isso. Quando uma doutrina sobre anjos ou sobre assuntos mencionados ou direcionado aos anjos, essa doutrina ela não se repete no restante das escrituras, ela vai contra as escrituras, ela deve ser rejeitada imediatamente. Se nós não tivermos ferramentas de interpretação muito seguras e bem testadas, corremos sim, como eu já disse, um sério risco de inventar heresias. E a gente vê aí quantas heresias se tem, doutrinas falsas, distorcer o que Deus quis dizer. Então, isso acontece porque o mundo espiritual não se presta a palpites. Por isso que é importante você, aluno, entender essa questão. O mundo espiritual, ele não se presta a palpites, a pressupostos. Textos poéticos exigem regras. Quais regras? Gramaticais.
Não adianta. Eu preciso utilizar da gramática para entender aquilo. Eu dei um exemplo na aula de ontem, que foi gravada, quando eu falei sobre a questão, quando Paulo ele relata, melhor dizendo, sobre a questão do fruto do Espírito. Pois o fruto do Espírito veja, ele utiliza o artigo singular. Ele diz, pois o fruto. Ele usa o artigo masculino singular. Sabe por que as pessoas ensinam que são 9 vamos dizer, os frutos do Espírito? Porque está lá na igreja. Não, não, na igreja não. Está lá na Bíblia. Não, não está. Percebe? Então, eu preciso analisar essas questões e muito mais o mundo espiritual. Ele não se presta a palpites. Então, o fruto do Espírito, quanto é? Ou quantos são? Somente um. Então, e aqueles adjetivos de 9? Isso é a faceta. Isso é o que compõe o fruto do Espírito. Percebe? Então, os textos poéticos exigem regras gramaticais e visões apocalípticas exigem o respeito ao contexto histórico, impedindo que transformem símbolos em heresias ou realidades literais em meras metáforas. Por essa razão, nós estaremos estudando a fundo a autoridade máxima e final das Escrituras. 2.1, a autoridade das Escrituras. O fundamento inabalável é a rocha sobre a qual se ergue toda a teologia cristã, legítima e segura. É o princípio da autoridade suprema e final das Escrituras Sagradas. Na história da Igreja e do pensamento teológico ortodoxo, o que é ortodoxia? É aquilo que não muda. A teologia que não muda. Esse princípio ele foi imortalizado pela expressão latina sola escritura, né? Que significa somente a escritura. Isso estabelece que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra infalível, inerrante e totalmente suficiente de fé, de conduta e de doutrina, de ensinamento. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Então, veja, essa é a importância da autoridade da Escritura. Nada pode sobrepor a Escritura Sagrada. Nada, absolutamente nada. A gente vai discorrer nesse capítulo para que você possa entender melhor. Então, na história da igreja, esse pensamento, né, teológico ortodoxo não muda. Pode se levantar eras e mais eras, teólogos e mais teólogos, críticas e mais crítica. É ortodoxo. Esse ensinamento não muda. Percebe? Então, no campo específico da angelologia, que é o que nós tratamos agora, esse princípio precisa ser aplicado com o máximo rigor e vigilância. Sabe por quê? Porque estamos lidando, como eu já disse, com uma realidade que os nossos olhos naturais não conseguem ver. E que, vamos dizer assim, os nossos laboratórios não conseguem testar. Portanto, tudo o que afirmamos sobre os anjos deve, presta atenção, obrigatoriamente nascer de um texto claro, bíblico e bem interpretado.
O grande problema de mexer com essa questão espiritual ele precisa ser pautado com o máximo rigor e vigilância, né? A gente está lidando com uma realidade que os nossos olhos naturais não vê. E essa história que as pessoas ficam inventando, que o pregador, o profeta, não sei mais quem lá, fica, sei Deus, não estou entendendo, eu estou vendo, tá nada. Conversa fiada. O grande problema de quando a gente ensina essas coisas, a primeira coisa que as pessoas querem dizer, o pastor, o professor, não importa, o irmão Carlos, ele é extremamente carnal, eu sou nada, eu sou realista. Eu penso que se a igreja tivesse os seus princípios bíblicos muito bem ensinado por aqueles que foram colocados para ensinar muitas coisas, muitas, mas muitas coisas mesmo, a igreja não teria que passar. As pessoas não seriam confusas, as pessoas não buscariam outras finalidades dentro do culto. Seria, de fato, uma igreja muito próxima a de Atos 2. O grande problema é que espiritualiza tudo e jamais ninguém pode falar contra. Porque se falar é carnal, não acredita, é isso, é aquilo, é nada, irmãos. Honestamente falando, essa história que as pessoas... Tem um cidadão não, tem um menino aí, não vou dar palco, nem citar nome, mas todo mundo conhece. Chega a ser ridículo o que ele faz. E acaba tendo lugares, exposições públicas, seguidores. Aí eu pergunto, está edificando o que a Igreja de Cristo? Nada. E se você buscar esse contexto, você vai ver que aqueles que recebem dons do Espírito, o dom serve para uma coisa: edificação da igreja. É isso que tem que se perguntar. Esses dons de hoje em dia, esses pseudos dons, visões, até eu tenho dom da revelação. Não existe dom de revelação biblicamente falando. Todas essas questões, e eu não estou falando contra os dons espirituais, porque eu sou pentecostal, eu sou servo do Senhor, acredito piamente nos dons, incentivo a igreja a buscar os dons. O que eu não incentivo é viver no budismo, num monte de reteté, num monte de mistérios, de ocultismo e sincretismo religioso. Acho que você nunca ouviu essa palavra sincretismo religioso como escuta no curso ou nas minhas ministrações. Porque, de fato, a gente está farto disto, né? Hoje as pessoas viraram, a grande maioria passaram a não acreditar em absolutamente nada disso por conta de um monte de brincadeira que as pessoas fazem em relação a isso. E essa coisa de internet ajuda a propagar muito mais ainda o mal. A pergunta que fica é essa: se o dom é para edificação, que tipo de edificação tem essa profecia, essa visão, isso que foi falado, esse monte de situação que as pessoas querem arrotar uma espiritualidade falsa? Tem coisa que não precisa ter nem o Espírito Santo para discernir, está na cara. Então, como a gente trata desse assunto, né, que é uma realidade que os nossos olhos naturais não conseguem ver, e que os nossos laboratórios não conseguem testar, então a gente precisa entender que tudo que a gente afirmar
sobre os anjos, ele deve, é obrigatório, nascer de texto bíblico claro, não obscuro, não dúbio, claro e bem interpretado. Não podemos aceitar sob hipótese alguma. Vocês ouviram na primeira aula, para quem já viu a aula gravada, a primeira aula, está ouvindo e vai ouvir até o final. Não podemos aceitar hipótese alguma que experiências espirituais, testemunhos, visões místicas, sonhos profundos, supostas conversas com seres celestiais sirvam de base para criar ou mudar doutrinas na igreja, irmão. Não pode, não serve. Não precisa ter medo de se colocar isto. Ontem eu disse que o conhecimento não pode te levar ao orgulho, achar que você é melhor do que você é, ou que você é superior ao outro porque Deus te deu a oportunidade de ter um conhecimento. Você vai cometer erro tanto quanto aquele que fala a heresia. Percebe? Agora, que você precisa se colocar, que você precisa se pôr diante dessas questões, não é em rede social, irmão. Esse é um desfavor. Ficar brigando, agredindo e mandando indiretinho em rede social. As pessoas não sabem a idiotice que fazem. Ah, estou defendendo a igreja. A igreja não precisa que ninguém defenda. O dono da igreja defende ela. E se não tivesse redes sociais? E aí? Aí fica aquela briga, falei sobre isso ontem também, quando as pessoas não têm a noção do que é o que não é. Ela muito mais vai dificultar que outras pessoas entrem dentro de uma igreja. Já está difícil das pessoas, por uma série de coisas que se falam, por uma série de situações que se impõem. Os irmãos são do Brasil, sabem o quanto emissoras trabalham contra. O próprio governo, desculpa quem é da esquerda aí, trabalha contra os princípios cristãos. Aí as pessoas ficam se degladiando dentro, porque eu vi, porque eu não vi, porque não é, porque o anjo apareceu, porque não apareceu, porque... Aí fica discutindo, fica igual a história, né? Lá do mosteiro da antiga Constantinopla, que hoje é Istambul, que os homens, que os padres, os clérigos ficavam discutindo a futilidade do sexo dos anjos. Já ouviu essa expressão? Não se discute sexo do anjo. Foi lá, enquanto eles discutiam, né? O inimigo entra, o inimigo toma e o inimigo acaba com Constantinopla. É só ver a história. Constantinopla caiu porque ficavam discutindo os sexos do anjo, se o anjo é masculino ou feminino. Foi aí que nasceu a expressão, não fica discutindo o sexo dos anjos. É história. Hoje, onde era Constantinopla, hoje é Istambul, aqui pertinho na Turquia. O grande problema é esse. Então, trabalhar a questão espiritual precisa ter sim, precisa nascer sim. É obrigado sim, de textos bíblicos claros e bem interpretados. A gente não pode, por hipótese alguma, que experiências pessoais, seja lá de quem for, testemunhos de visões místicas ou sonhos profundos, né, ou supostas conversas com seres celestiais. Essa história que a gente vê, fala Deus está falando. Guerreiro, irmão, vai plantar fava, prega a palavra. Se abrir a Bíblia, acaba com tudo isso. O problema é que não querem. E o problema também é que as pessoas não querem mudar.
Elas querem continuar assim, dentro de um sistema religioso, porque foi impregnado dentro da cabeça. É por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade. Não tem como ser outra coisa. Somente a verdade liberta. Estudar teologia é isso. É quando as pessoas passam a ser confrontadas com aquilo que acreditou a vida inteira. Então eu preciso analisar isso. Eu não posso aceitar que essas experiências sirvam de base para criar ou mudar ensinamentos na igreja. O apóstolo Paulo foi extremamente firme e direto ao alertar a igreja da Galácia sobre esse perigo, sobre isso que a gente está falando, deixando registros, né? Ou deixando registrado o seguinte aviso, Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho, ou já vos tenho anunciado, considerai-o anátema, maldito. Note a gravidade do texto. Olha, ele está dizendo, mesmo que um ser espiritual real, brilhante, descendo do céu, apareça aqui, ó, trazendo uma mensagem. E essa mensagem não tem autoridade se ela não estiver em perfeita harmonia com a palavra de Deus escrita. A autoridade da Bíblia está acima de qualquer manifestação espiritual, milagre, dom, profecia, seja lá o que for. A autoridade da Bíblia está acima de qualquer coisa, qualquer manifestação. O salmista, ele diz isso no Salmo 131, verso 2, que Deus magnificou a sua palavra acima de todo o seu nome. A Bíblia, ela é o tribunal final que julga todas as experiências humanas. As experiências jamais possuem o direito de julgar, corrigir ou acrescentar algo à Bíblia Sagrada. Não, irmãos. Não pode inverter o valor, não. A gente vai mexer, não tem como. Eu não posso julgar a profecia ou a visão da pessoa, ou melhor, eu não posso julgar a pessoa que está profetizando ou que está falando da visão dela. Agora, aquilo que ela está dizendo precisa passar pelo crivo da Bíblia, sim. Precisa, sim, passar pelo crivo da Bíblia. A pessoa não tem o direito de julgar Mateus capítulo 7. A profecia, sim. Ela não só pode, como deve. É um princípio básico. As experiências jamais, as manifestações espirituais, os milagres, as experiências jamais possuem o direito de julgar, corrigir ou acrescentar algo à Bíblia. Não existe. O rigor hermenêutico e a vigilância diante da invisibilidade do mundo espiritual. O desafio da inacessibilidade científica e natural, é o que a gente já falou. O estudo da angelologia exige que o teólogo pentecostal clássico um rigor interpretativo superior ao de outras disciplinas. É rigor, irmãos. Isso ocorre porque estamos lidando, como eu já disse, eminentemente com uma realidade que os nossos olhos naturais não conseguem contemplar. Não adianta ficar se portando com uma auréola, uma espiritualidade, não, irmão.
A gente tem que parar de ser idiota e começar a viver a realidade. Né? Isso ocorre exatamente porque estamos lidando eminentemente com uma realidade que os nossos olhos naturais não conseguem contemplar. As nossas mãos não podem apalpar e os laboratórios científicos são completamente incapazes de testar ou quantificar aquilo. O mundo dos anjos é invisível, espiritual e, por natureza, oculto aos sentidos humanos corrompidos pela queda. Por isso que a gente já falou, diante dessa inacessibilidade, o que acontece? A mente humana caída manifesta uma tendência perigosa, irmão. Que tendência é essa? De preencher o desconhecido com a imaginação, com o folclore, com a literatura secular, como a gente falou na primeira aula, ou com especulações místicas, com experiências pessoais. E é exatamente neste ponto que a hermenêutica ortodoxa atua como uma barreira de proteção. Se não houver um método seguro e testado de interpretação, o estudante de teologia facilmente transformará o campo da angelologia em um terreno cheio de heresias, misticismos e fábulas humanas. É o limite espiritual da revelação divina para guiar a igreja com segurança através do mundo invisível. O Espírito Santo estabeleceu um marco regulatório na própria Escritura. A gente falou na primeira aula. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas as reveladas nos pertencem, a nós e nossos filhos para sempre. Esse princípio nos ensina que a soberania de Deus demarcou o limite da curiosidade humana dentro do campo da angelologia, dessa questão espiritual invisível. O silêncio bíblico é pedagógico e protetor. Se a Bíblia não fornece detalhes sobre a fisionomia exata, a rotina celestial ou a quantidade exata de divisões nas hostes celestiais, significa que tais informações não são necessárias para a nossa salvação e santificação. Onde a Bíblia fecha a boca, o teólogo ortodoxo deve fechar os ouvidos e cessar suas conjecturas. Eu sempre ensinei isso. A Bíblia não tem tudo o que você quer saber. Não. A Bíblia não tem tudo o que você quer saber. A Bíblia ela tem tudo o que você precisa saber. Você quer chegar no céu? Quer mudar de vida? Quer? A Bíblia ela tem tudo o que você precisa saber. A nossa fé na existência e no ministério dos anjos não nasce de evidências visuais ou de experiências sensoriais contemporâneas, mas sim da confiança absoluta na verdade da palavra inspirada, conforme Pedro disse em 1 de Pedro, verso 20 e 21. Lembrando que nenhuma profecia ou registro da Escritura provém de interpretação meramente humana ou de impulsos da vontade do ser humano. Eu preciso analisar. Quando eu passo a analisar, eu passo a crescer. Vamos lá, a hora passa muito rápido. Né? A Bíblia sagrada como tribunal final e soberano que julga todas as experiências. Já dei uma introdução, agora a gente vai dar o final. A submissão do sobrenatural à autoridade do texto. No ambiente do pentecostalismo clássico,
Nós cremos fervorosamente na atualidade dos dons espirituais, nas visões dos sonhos, nas manifestações do Espírito Santo. Todavia, a marca registrada da ortodoxia pentecostal é a convicção de que a Bíblia Sagrada é o tribunal final e absoluto que possui a prerrogativa de julgar todas as experiências humanas, por mais impactantes que sejam, por mais gloriosa ou genuína que parece aos nossos olhos acrescentar novas verdades à igreja. O próprio Deus empenhou a sua fidelidade e o seu caráter na preservação da sua palavra escrita. Salmo 138, 2, a gente já citou. Pois magnificaste a tua palavra acima de todo o teu nome. Isso significa que o Senhor jamais enviará um mensageiro celestial ou inspirará uma manifestação que entre em contradição com aquilo que ele já deixou registrado nas Escrituras. A Bíblia, ela legisla sobre a experiência. A experiência jamais vai legislar sobre a Bíblia. E ponto final. Mais uma vez eu tenho que dizer, nada se pode contra a verdade, senão pela verdade. A ordem apostólica do julgamento e o alerta contra o engano, irmãos. A necessidade de submeter tudo ao crivo da palavra é uma ordem apostólica expressa e severa. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele foi cirúrgico, ele foi radical. Ele estava blindando a igreja contra esses desvios doutrinários baseados em supostas aparições sobrenaturais. Gálatas 1 e 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que vos já tenho anunciado, considerai-o, seja anátema. Paulo, ele eleva a autoridade das Escrituras acima de qualquer hierarquia angelical. Tudo, absolutamente tudo, precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Não adianta. Nós precisamos entender essas questões. E a partir do ponto em que partimos desse princípio, diminuímos as margens de erros doutrinários, heréticos, místicos, ocultismo, os sincretismos que inundam as nossas igrejas. Mesmo que um ser, né, o ambiente do culto e da escola teológica, o exercício dos dons deve caminhar de mãos dadas, com o discernimento e o julgamento bíblico. Em 1 Coríntios 14, 29, a orientação é clara. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29. Complementando esse mandamento, em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, Paulo nos exorta: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retém o que é bom. Avaliar, julgar e pesar o que está sendo dito ou manifestado no púlpito à luz da Bíblia não é uma atitude de incredulidade ou de resistência ao Espírito Santo. Você precisa entender isso. As pessoas, elas querem manipular a mente do povo. Elas querem continuar enganando
com pseudos revelações e tantas outras coisas. Quantos líderes que, quando são questionados por isto ou por aquilo, se manifestam publicamente querendo expor, querendo distorcer, querendo dizer à igreja que entre nós existe um traidor, existe um carnal, existe quem não crê, existe tanta coisa. Aí se levantou contra o ungido, se levantou contra o e essas baboseiras que a gente escuta todo dia e toda hora. Mas eu tenho que olhar o que a Bíblia me ensina, eu preciso olhar o que a Bíblia me orienta. Eu tenho alunos aqui, eu não sei se vai lembrar, já contei isso diversas vezes. Eu era líder de um grupo muito grande, mas muito grande mesmo, de adolescentes. E a gente ia para tudo quanto é lugar. Em uma das igrejas que nós fomos, tinha um pseudo-profeta que gostava de falar muito contra o grupo de adolescentes. Tá? E todo lugar que ele encontrava, ele deitava a profecia. E nesse dia, ele começou a profetizar, entendeu? E mais uma vez foi diante dos jovens, né? E falou que lá tinha pecado, que tinha não sei o quê, que tinha um monte de coisa. E naquele dia eu decidi usar o que a gente precisa usar, porque só assim a gente vai combater as heresias, vai combater os falsos. E disse ao pastor, pastor, lá na época, lá, não vou citar nome, porque tem aluno que deve conhecer aí, vou respeitar, e disse a ele, eu preciso conversar com o senhor e com o profeta. O profeta não é a primeira vez que ele faz esse teatro aí. O senhor pode, por gentileza, né, chamar o profeta e no dia eu fui pregado, eu fui chamado também para pregar, era uma festa de adolescentes. E o pastor ficou meio assim, eu falei, não, pastor, Deus não mandou ele dizer, ele até na palavra dele disse, como muitos dizem, tá duvidando, eu vou chamar pelo nome, eu vou te buscar. Eu falei, então se ele fez isso, ele sabe quem que é agora. Não dá para toda vez ele ficar batendo, não dá para toda vez ele ficar falando coisas sem argumentação. E chamou. Aí o pastor chamou, a gente foi para o lado de fora. O pastor, a princípio, não quis ir. Eu falei, então, se o senhor não chamar, o senhor me desculpa, pastor, mas eu vou embora. Eu vou retirar os meus adolescentes e vou embora para a nossa casa. O pastor, ele chamou, e quando eu questionei o profeta, irmão, o profeta só não me chamou de santo. O resto, tudo que você imagina. Ele olhou e disse, se eu não sou homem de Deus, estou cansado de ouvir isso. Não para mim, nem, eu escuto as pessoas dizerem, eu escuto os profetas falarem, enfim, numa arrogância sem tamanho, né? Ele pega aquele texto lá do profeta lá que profetizou contra o rei e disse: se o senhor não se o senhor voltar da guerra, Deus não falou por minha boca. Aí todo mundo sabe que foi na guerra. O rei mandou trocar com um soldado. Ele vestiu uma roupa de soldado para enganar, para ver se o inimigo, né, matava o soldado no lugar dele, porque estava com a roupa real. Todo mundo conhece essa história. E, de repente, um dos soldados soltou a flecha aleatoriamente, sem nenhuma pretensão. Só que ele tinha mandado fazer o que com o profeta que profetizou? Porque a questão era esta. Né? Josafá olhou e falou assim, mas eu não posso, não tem outros profetas, porque todo profeta que tem estava profetizando bem. Ele falou, não, tem alguma coisa errada. Irmão, está cheio de gente que a gente sabe, liderança. Eu não quero entrar nesse ponto. Que só Deus. E os profetas
só profetizam as coisas para massagear o ego. Mas isso é outro assunto. Quando a gente falar sobre esses assuntos, a gente traz isso de novo. Mas para voltar aqui, para você lembrar da mensagem, ele falou, tem um profeta aí, mas esse profeta aí só profetiza mal contra mim. Aí mandou chamar, o profeta veio, falou o que tinha que falar. Ele mandou encarcerar o profeta, né? Vai lá, encarcera, foi para a guerra, morreu, não voltou, e é assim. Aí as pessoas pegam esse texto, né? Se Deus não falou na minha boca, isso. Aí o irmão disse, se Deus não falou através de mim, você tem 7 dias. Em 7 dias você vai morrer seco em cima da cama. Bom, acabei de completar 52 anos. Eu acho que quando você se posiciona, você elimina, né, as falsas profecias, as heresias e tudo mais. Mas, enfim, essa questão de mexer com o mundo espiritual, as experiências espirituais, ela traz isso daí. Então, eu preciso passar tudo pelo crivo da palavra de Deus. Mais uma vez eu digo, é por isso que eu falo, o Cristo, o Deus que se prega em muitos lugares, não é o Cristo e não é o Deus da Bíblia Sagrada. Eu preciso analisar essas questões. Né? 2.2, interpretação literal e simbólica dos textos angelicais. Um dos maiores e mais frequentes desafios no estudo da angelologia é saber como interpretar de forma correta a linguagem que a Bíblia utiliza para descrever os seres celestiais e suas ações. Para resolver essa questão sem cair em erros. Veja que a gente está tendo um zelo, um esmero para deixar detalhado e fazer com que você tenha esta mente também. Lógico que você pode ser pentecostal. Não é só canela de fogo, não, irmão. Essa historinha canelinha de fogo aí. Esquece. Tem que ser tudo de fogo. O homem fogo, como diz aqui na Alemanha, Feuermann. Eu preciso analisar essas questões, irmão. Eu preciso saber o que é literal, o que é simbólico. Eu não posso cair nesse erro. A teologia utiliza esse método de interpretação literal, gramático, histórico. Esse método determina que nós devemos buscar o sentido natural, óbvio, claro e planejado pelo autor que escreveu aquele texto, levando em consideração que as regras gramaticais e o momento histórico em que o fato aconteceu. A regra de ouro da hermenêutica afirma: se o sentido literal faz bom sentido teológico e contextual, não busque outro sentido. Sendo assim, quando a Bíblia narra de forma direta que um anjo tocou no lado de Pedro, né, fez as correntes caírem e o livrou da prisão de Herodes, Atos capítulo 12, 7 e 11, ou quando relata, né, que o arcanjo Miguel disputou o corpo de Moisés com o diabo em Judas 9, versículo 9, ou ainda quando mostra, né, o anjo Gabriel conversando com Maria em Lucas 1, 26 e 28, nós interpretamos esse texto de forma estritamente literal. Eles não são historinhas morais e metáforas. São fatos históricos, reais, literais, que aconteceram exatamente da forma como o Espírito Santo mandou registrar. Por outro lado, precisamos ter a maturidade, irmão. Essa maturidade teológica de reconhecer que a Bíblia também utiliza em muitas passagens uma linguagem rica
em simbolismo, em metáforas, figuras de linguagem, especialmente nos livros de estilos proféticos e apocalípticos, como Daniel, Ezequiel, Apocalipse. Por exemplo, quando o livro de Apocalipse descreve que a cauda do grande dragão vermelho levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Apocalipse 12, 4. A boa hermenêutica nos proíbe de interpretar isso de forma literal, né? Literal física. Se aquelas estrelas, imagine só, fossem astros literais, né, do espaço sideral, uma única estrela esmagaria o planeta Terra pelo seu lado, pelo seu tamanho físico. O contexto da própria Bíblia nos ensina que a palavra estrela ali é uma figura simbólica usada para representar os anjos que escolheram seguir Satanás em sua rebelião contra o Criador. Conforme a gente vê o paralelo em Jó 38, 7, onde as estrelas da alva cantavam juntos ou juntas, né, representando os anjos na criação. O erro do literalismo cego e ignorante é tentar transformar símbolos poéticos e apocalípticos em realidades físicas deformadas. Como achar que o diabo tem chifre, rabo pontudo e pele vermelha, baseando-se em símbolos visuais. O erro oposto, que é a espiritualização exagerada do liberalismo, como a gente já falou, tentando transformar anjos reais em meras energias, forças da natureza ou pensamentos positivos. Então, entenda que a questão de você manter o equilíbrio, e esse equilíbrio ele precisa ser perfeito, consiste em a gente ler o texto respeitando o quê? O gênero literário que Deus escolheu para falar conosco. A gente citou o caso de Apocalipse, que gênero literário tem ali? Um gênero de simbolismo. Aí citamos o caso de Atos dos Apóstolos, um gênero histórico. Então, eu preciso analisar essas questões para poder entender o que é literal e o que não é. A gente vai falar um pouco mais disso. Depois a gente tem um capítulo que a gente vai falar e refutar algumas questões, porque alguns dizem que, enfim, o dragão não é o diabo, enfim, que as estrelas não são os anjos, e todas essas questões. Estamos aqui completando 1 hora de aula e eu vou terminar. Espero que você possa ter aprendido, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa cada dia mais tocar em você, o Espírito Santo aguçar você a ter desejo de conhecer cada vez mais. Na próxima sexta-feira, agora, a gente continua, parte 2, 3, revelação progressiva dos anjos. A gente vai entender que para compreender essa doutrina dos anjos, em toda a sua profundidade e extensão, a gente precisa dominar o princípio teológico da revelação progressiva. Deus ele não revelou tudo de uma vez. Ele revelou de uma forma progressiva. Mas isso é para a próxima aula. A gente vai tentar completar o capítulo 2 e já darmos início ao capítulo de número 3. Desejo a você um ótimo dia. Não sei se é dia, se é tarde, a hora que você vem, que Deus abençoe a tua vida. E qualquer dúvida que vocês tenham nessas aulas, nesses vídeos aula, é só você anotar e mandar para mim. Eu terei o maior prazer de poder esclarecer a sua dúvida, se assim eu tiver competência para isso. Tá bom? Que Deus abençoe. Pai, eu te louvo pela oportunidade que o Senhor nos deu, ó Pai, de estarmos aqui gravando essa videoaula, Pai, que seus filhos estarão vendo depois. Todas essas verdades possam, Senhor querido, fazer parte
de uma forma, Senhor querido, ó Pai, de transformação, Senhor. Pai eterno, que eles possam alcançar o conhecimento devido, ó Pai, aquilo que o Senhor quer revelar a cada um, ó Deus. De uma forma, Senhor, poderosa. Que eles possam, Senhor, através da Tua palavra, ter a motivação, Senhor, necessária para continuar firmes e constantes em Tua presença, Senhor. Combatendo e conforme Pedro, ó Pai, disse nas suas palavras, ó Deus eterno, estáis, pois, preparado para falar acerca da vossa fé e esperança a todos quantos vos perguntares. Possamos conhecer a verdade cada dia mais, Senhor, e vivê-la de uma forma íntegra, Senhor querido, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, vos guarde e até a próxima, em nome de Jesus. Muito obrigado.